Olá, alunos! Vamos dar sequência à nossa aula de física, falando ainda dentro da temática de energia. A aula de hoje nós iremos abordar energia cinética e sua aplicabilidade. Vamos lá? Energia cinética. O conceito de energia cinética está associado ao movimento de um ou mais corpos. Portanto, só temos energia cinética se tivermos movimento, se tivermos velocidade diferente de zero. Se um corpo estiver em repouso, sua energia cinética será igual a zero. No caso, matematicamente, para determinar a energia cinética, nós temos aí a equação mv² sobre 2. Em unidade do SI, a energia cinética, como toda e qualquer outra modalidade de energia, é medida em joule. A massa que aparece na equação vai estar em quilograma e a velocidade em metros por segundo. Então, vale a pena sempre observar nos exercícios as unidades, porque caso contrário as unidades não estiverem compatíveis, vale a gente aplicar aqueles conceitos de transformação. Vamos lá? Então, nós temos aí na imagem um carro em movimento e um garoto correndo atrás e uma pedra no meio do caminho. Então, o automóvel em movimento, a criança que corre e a pedra a rolar tem energia cinética, porque tem velocidade. Se um destes estivesse em repouso, a sua energia cinética seria igual a zero. Qualquer corpo em movimento possui energia cinética, porque energia cinética ela depende única e exclusivamente da existência de uma velocidade diferente de zero. Então, frisando bem forte que energia cinética não se armazena, porque ela depende da velocidade, ela depende da existência de um movimento. A energia cinética, então, depende do quê? Como nós já falamos, velocidade, né? Então vamos ver aqui. Se duas pedras com mesma massa forem atiradas contra uma parede com velocidades diferentes, qual provocará maior ou mais danos? Vamos lá? Então, olha só, tem uma pedra pequena, né? Sendo arremessada sobre a parede, ela vai ter uma energia cinética que no momento nós vamos chamar de X, por não termos valor. Então, a pedra que provoca maior estrago é a pedra que possui maior velocidade, porque tem energia cinética maior. E essa proporção, ela é ao quadrado. Lembra lá na equação ali atrás? mv² sobre 2. Então, veja só. Se duas pedras de massas diferentes forem atiradas contra uma parede com mesma velocidade, qual provocará maior estrago? Então, nós temos aí. Agora nós temos massas diferentes, então a energia cinética será maior para a pedra de massa maior na mesma proporção. A pedra que provoca maior estrago é a que possui maior massa porque tem energia cinética maior. Então, fazendo esse resumozinho, organizado no seu caderno, como é que ficaria essas ideias? Então a energia cinética depende da massa e da velocidade. Maior massa, maior velocidade, maior energia cinética. Menor massa, menor velocidade, menor energia cinética. Vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo de hoje. Um automóvel de massa de 800 kg move-se com velocidade de 10 metros por segundo. Calcule a energia cinética desse automóvel. Então, vamos aos dados. Nós temos a massa, 800 kg. Nós temos a velocidade, 10 metros por segundo. As unidades já estão no SI? Se estão, ok. Então, nós vamos equacionar essas informações e calcular a energia cinética através da equação, através da regrinha mv² sobre 2. Vamos lá? Então, dando continuidade aí. Veja só, substituindo os valores na regra, na equação, nós vamos ter 800 vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Então, nós vamos ter 800 vezes 100, porque é 10 ao quadrado, dividido para 2, nós teremos aí 40.000 joules de energia. Escrevendo isso em notação científica, nós encontramos o valor de 4 vezes 10 elevado a 4 joules. Seguindo. O teorema da energia cinética. A ideia física do teorema de energia cinética, também conhecida como teorema do trabalho,
onde energia é extremamente importante para a compreensão do conceito de trabalho em física, nós temos aí uma relação entre as duas grandezas. Como é que elas se relacionam? Lembrando que trabalho é a energia necessária para movimentar um corpo. E se energia cinética é energia de movimento, então nós temos uma equivalência. A equivalência é movimento entre as duas grandezas. Supondo uma força F constante aplicada sobre uma caixa de massa M, com velocidade VI, velocidade inicial, no início do deslocamento D e velocidade VF, no final desse mesmo deslocamento. Então, observe a figura aí. No início, velocidade inicial, uma força constante aplicada sobre o bloco. Depois, essa velocidade ela sofre alteração, ela sofreu variação. Então, no caso, nós temos aí, então, uma situação de velocidade aumentada ou diminuída, mas provocando o deslocamento do bloco. Então, pelo teorema da energia cinética, aplicando a segunda lei de Newton, onde força é igual a massa vezes aceleração, e existe aceleração porque houve mudança de velocidade, então, sendo F uma força constante, o movimento, então, ele se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado. Ele é uniformemente variado porque nós estamos observando no exemplo que a velocidade inicial é uma, a velocidade final é outra. Então, quando a velocidade sofre variação, nós temos aceleração. Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, sabemos que existe uma equação que relaciona a velocidade final com velocidade inicial e deslocamento, que é a equação de Torricelli. Eu não preciso saber o tempo nessa equação. Substituindo a equação de Torricelli na segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. No lugar da aceleração, colocando velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o deslocamento, nós vamos ter força constante é igual a massa que multiplica velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o deslocamento. Então, vamos simplificar essa equação. Fazendo o meios pelos extremos naquela equação ali atrás, nós vamos ter força multiplicando o deslocamento. Força multiplicada por deslocamento é uma grandeza física, chamada trabalho. Massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2, então mv ao quadrado sobre 2, energia cinética. Então, o que nós temos aí? Observando a equação, nós chegamos à seguinte conclusão, que trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, nós temos uma variação de energia cinética. A variação de energia cinética é igual ao trabalho. E é justamente essa igualdade que nós chamamos de teorema da energia cinética. Olha só, o teorema da energia cinética estabelece que o trabalho da força resultante que atua sobre um corpo é igual à variação de energia cinética que esse corpo vai ter, ou seja, energia cinética final menos a energia cinética inicial. Compreendido até aqui? Vamos ver. Resumindo toda essa ideia, o trabalho da força resultante que age sobre um corpo que se desloca em linha reta pode ser obtido pelo teorema da energia cinética. Então, se eu não tiver a força e o deslocamento, não tem problema. Se eu tiver a massa e as velocidades, eu encontro o trabalho. Entenderam a ideia? Então fica mais simples. Vamos ver. No segundo exemplo, nós temos um corpo de massa M igual a 4 kg, está sob a ação de 4 forças, como mostra a figura, e move-se para a direita. Nós temos aí toda a ilustração da ação das forças. Então vejam só, força normal e força-peso agindo na vertical, mas o movimento trata-se na horizontal. Então as forças que estão na vertical, elas se anulam. A força resultante vertical vai ser igual a zero. Sobrando quem? As forças na horizontal. Como existe um deslocamento de x para y com velocidade inicial de 6 metros por segundo, qual seria a minha velocidade final? Sabendo que F1 é igual a 50 newtons e F2 igual a 18 newtons.
tenho duas forças agindo na horizontal, então temos que determinar a resultante vetorial primeiro. Então, sabendo que o corpo passa pelo ponto X com velocidade de 6 metros por segundo, vamos encontrar a velocidade do corpo ao passar pelo ponto Y. Vamos determinar essa equação. Ela fica fácil, depois que a gente entende tudo, assiste a aula bem direitinho e faz as anotações necessárias. Então, vamos à resolução. Para resolver esse exercício, usando o teorema da energia cinética, nós vamos ter, primeiramente, a resultante sendo determinada na horizontal, porque já sabemos que na vertical não existia movimento, então ela era zero. Então, nós vamos ter 50 menos 18 primeiramente, certo? Então, aí eu vou determinar a resultante. Então, o trabalho total vai ser igual a 256 joules. Como é que ficou essa equação? Você tinha duas maneiras de resolver. Ou trabalhando a resultante primeiro, 50 menos 18, né, e multiplicaria pela variação de velocidades, a gente isolaria todo o sistema. Ou calculando o trabalho de cada força e fazendo a subtração dos seus trabalhos, das suas energias, que seria 256. Depois disso, a gente vem aí, então, para o trabalho total sendo igual à variação das energias. Então, o trabalho total ficaria 256 joules, a massa do corpo 4 quilogramas, a velocidade final é a incógnita que nós estamos buscando, dividido por 2, menos a massa, que é 4, vezes a velocidade inicial 6 ao quadrado dividido por 2. Então, trabalhando toda essa equação, nós vamos chegar a 2v ao quadrado igual a 328. Temos aí 328 dividido por 2, portanto, v ao quadrado igual a 164. Tirando a raiz de 164, nós achamos a velocidade final do corpo, que é 12,8 metros por segundo aproximado. Pessoal, essa é a aplicação da energia cinética e seu teorema. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Não deixem de acessar a plataforma Eduque.